Olá, mulheres! Sou Rose de Sá e estou aqui mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello. Continuaremos a leitura do capítulo 9, Estou Cansada. Vida abastecida versus tanque vazio. Existem momentos na vida quando buscamos Deus. Em outros, parece que Ele busca por nós. Esses são dias em que sentimos e experimentamos o cumprimento das seguintes palavras. João 4, nos versos 23 e 24, nos diz: Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Assim como existe um tempo em que Deus nos busca, há um tipo de pessoa que o Pai está buscando. As improváveis, ou como o texto descreve, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando caminhamos com Deus, tanto nos momentos de intensa alegria como nos de cansaço, e por nós mesmas não termos forças, de repente Ele vem e nos encontra. As mulheres costumam ser prudentes, mas por vezes acabam por negligenciar alguns cuidados pessoais. As que dirigem automóveis sabem que sentimos um desespero enorme quando observamos o painel do carro e a luz de reserva do combustível salta diante dos nossos olhos. Atualmente, muitos carros conferem maior segurança e praticidade ao exibir a informação de quantos quilômetros ainda podemos percorrer com o combustível que temos. Mesmo assim, muitas sentem desespero ao serem surpreendidas com o tanque vazio. Quando a luz da necessidade do abastecimento é acionada, é preciso parar e abastecer. Uma mãe fatigada, uma mulher cansada de lutar com o alcoolismo do marido, uma líder eclesiástica frágil ou desgastada em seu ministério, uma profissional sob pressão e desgaste, uma adolescente com dores na alma, uma moça que sente o peso da solidão e a dor do abandono, uma mulher que enfrenta a dor da separação, enfim. Poderíamos fazer uma lista infindável de motivos que nos pegam de surpresa e de muitos outros que nos desgastam lentamente. No exercício dos diversos papéis que a mulher desempenha, a exaustão perigosa ou o desgaste nocivo podem pesar sobre ela no decorrer do tempo, pois o tanque vazio é uma possibilidade para todas. Basta negligenciarmos o nosso autocuidado e o cuidado com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Quando não vigiamos a nossa rotina, corremos o risco de acionar o piloto automático e não viver o que de fato foi designado para nós. Na minha caminhada pessoal, quando oferecemos aconselhamento e ouvimos as pessoas, percebo que algumas vezes ignoramos os sinais de estresse e seguimos adiante mesmo sem combustível. Avançamos mesmo quando a luz vermelha foi acionada e continuamos acelerando apesar de o tanque estar praticamente vazio. Quando ministramos a mulheres, falar sobre o tanque vazio é um assunto desafiador, pois somos detentoras de uma grande virtude que pode se transformar em um defeito devastador: a capacidade de sacrificar-se pelo outro. A mulher possui a capacidade acentuada de sacrificar-se a si mesma e a tudo que for necessário. Costumo dizer que o nosso egoísmo dura até o casamento e a maternidade, pois neles a nossa inclinação ao sacrifício pessoal se revela no serviço e cuidado do lar, no amor e cuidado do marido e dos filhos. São as mães que muitas vezes ficam sem comer para que os filhos tenham alimento. São elas que põem as dores no bolso e se sentam para brincar com os filhos, que escondem as lágrimas e espalham sorrisos, mesmo que estejam chorando por dentro. Existe em nós a disposição de entrega pessoal pelo outro e de ocultar as dores que sentimos. E justamente por isso nos desgastamos pouco a pouco e nosso tanque fica praticamente vazio sem termos terminado o percurso. Por não nos permitirmos ser cuidadas, principalmente as que estão acostumadas a cuidar de tudo e de todo,
que são mães das mães, mães dos pais e que se desdobram para manter o equilíbrio e a harmonia da casa. Acabamos rendidas, sem forças. A fome é um dos sinalizadores que nos indicam que precisamos parar e recorrer às fontes de energia. No entanto, não é apenas o corpo que manifesta a fome. As emoções também sinalizam quando precisam ser alimentadas para permanecerem saudáveis. Deus tem prazer em curar os lugares mais íntimos do nosso interior, pois deseja que sejamos saudáveis emocionalmente. E muitas áreas emocionais têm sinalizado que precisamos parar e deixar que a cura do Senhor venha sobre as áreas nas quais precisamos ser abastecidas, para que o nosso tanque emocional volte a encher. Muitas pessoas lutam contra a procrastinação, o hábito terrível de deixar as coisas para depois. Sentem-se paralisadas e não conseguem executar suas tarefas. São bordados e costuras não terminados, cursos e faculdades interrompidos, telas e tintas perdidas, equipamentos comprados que estão empoeirados ou destinados para venda. Podem ser pessoas empolgadas e cheias de ideias, mas que em pouco tempo perdem o interesse e fazem novos planos. Essas pessoas precisam ser saradas em suas emoções. Andar com o tanque vazio nos fará parar no meio do caminho. Ainda que a parada para o abastecimento tenha uma aparência de atraso, é sábio parar para fazer o certo. É melhor parar e ser reabastecida por Deus do que prosseguir desgastando ainda mais as peças. Quando percebemos o movimento de Deus em nos barrar ou parar, devemos confiar, obedecer e nos sujeitar ao tempo e modo dele, pois são esses momentos que nos prepararão para os níveis posteriores e os lugares que ele já preparou para nós. Não somos inabaláveis nem intocáveis. Somente Deus é inabalável. Somos humanas, temos fraquezas e vulnerabilidades diversas. Lidamos com maus pensamentos que precisamos jogar fora. O que nos diferencia dos demais seres humanos é a prática de ouvir e aprender do Senhor. Os momentos de tanque vazio, quando o combustível acaba, não são o fim, são oportunidades para vivermos a verdade e praticarmos princípios. Assim como o sofrimento só nos torna melhores dependendo da maneira em que lidamos com ele, as experiências de falta de combustível podem ser lições proveitosas. Alguns sentimentos que sinalizam ou indicam que estamos com o tanque vazio e que nos ajudam a detectar que o nosso combustível está no fim são falta de esperança, sensação de que nada vai melhorar, lágrimas frequentes, dificuldade de concentração, dificuldade para tomar decisões, irritabilidade, insônia, níveis de atividades menores, sentimento de solidão mesmo cercado de pessoas, falta de atração conjugal, distúrbios alimentares e dores diversas. Deus, porém, é o nosso pastor e nada nos faltará. Como diz o Salmos 23, ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos, e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias de minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Esse texto tão conhecido, aqui na versão A Mensagem, nos faz compreender a importância e o prazer de Deus com o nosso descanso. Certa vez, viajando com o meu marido Telmo ao Paraná, observamos diversas e lindas plantações pelo caminho. Passamos por determinada região e percebi uma planta baixa que não consegui identificar.
Quando perguntei, o Telmo me disse que aquela planta servia para o descanso da terra, que depois de ter frutificado tantas vezes, precisava ser nutrida e ter um tempo de repouso, algo fundamental para o êxito das plantações seguintes. Assim como a terra, precisamos dos tempos de descanso. Ainda que o nosso descanso escandalize os que estão sempre dizendo que devemos fazer algo o tempo todo. Não podemos permitir que o ativismo em qualquer área da vida nos faça negligenciar o princípio do descanso. Deus está levantando mulheres que precisam ser lembradas da necessidade de descansar. Mulheres que precisam reconhecer que sua própria terra necessita tempo para se recuperar e florescer novamente. No reino de Deus, diferentemente do reino dos homens, menos é mais. Se formos surpreendidas pelo tanque vazio, não precisamos ter vergonha de descansar, pois o convite do Senhor para nós é um lugar de descanso. João 6,15 nos diz: sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. A postura de Jesus nos ensina que devemos nos retirar quando os homens desejam nos posicionar em algum lugar que não seja o lugar que Deus tem para nós. As retiradas de Jesus para o monte nos falam sobre fazer paradas com a finalidade de encher o tanque. Paradas para abastecer o emocional, espiritual e físico. Não ande com o tanque vazio. Pare e abasteça. Deus conhece a nossa estrutura como ninguém. Conhece a capacidade do nosso tanque, mas também conhece a quantidade exata do vazio físico, emocional e espiritual que ele precisa preencher com o combustível divino. A boa notícia é que Deus promoverá lugares de descanso e encontros restauradores que serão fundamentais para o nosso crescimento e transformação. Às vezes, você se sentirá muito sozinha, e isso é parte do processo de ser reafirmada na sua identidade. Quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira do bando, nos leva por caminhos que jamais conseguiríamos trilhar sozinhas. E lá, longe de tudo e todos, mergulhadas no lugar secreto e no descanso, conhecemos o Abba Pai e somos reabastecidas por conhecê-lo mais de perto. Não permita que as pressões externas provoquem um vazamento que acelere a sua perda de combustível. O Deus que a vê não precisa de resultados, ele precisa apenas que sejamos filhas. O mundo vai dizer que o nosso valor reside naquilo que fazemos, mas o Pai diz que o nosso valor está em quem somos. Não precisamos ter pressa, nem sucumbir à pressão das pessoas, das tarefas, das demandas diárias. Devemos sim nos render aos períodos de descanso, pois eles nos restauram e curam para as estações seguintes. Não ande com o tanque vazio. Aprenda a descansar. Abastecer é fundamental para você continuar avançando. O Deus do Monte Carmelo é o mesmo que a encontra na caverna. O Deus de altares aprovados é o mesmo que a espera nas cavernas escuras do medo, da frustração e da angústia. O Deus que fala por meio do fogo é o mesmo que fala na brisa suave. O Deus que usa o fogo para levantar, provar e aprovar você é o mesmo Deus que usa a brisa na porta da caverna para restaurá-la. O Deus que lhe dá riachos nos dias quentes é o mesmo que os deixa secar para que você seja reposicionada. Ele sempre vai estar com você, quer no alto do monte, com fogo e glória, quer nas cavernas de fuga, nas quais você se esconde. Elias fugiu de Jezabel, teve medo e desejou desistir, mas Deus o esperava nesse lugar. Não existe lugar tão distante que Deus não possa encontrá-la ali. Montes e cavernas fazem parte da vida daqueles que desistiram de si mesmos. Hoje, uma brisa suave toca você. Seja reposicionada e restaurada. Deus ainda tem muito para realizar em você e por meio de você. E assim, nós concluímos o capítulo 9
do livro Mulheres Improváveis. Sou Rose de Sá e com muito amor e carinho te espero para o próximo capítulo. Um grande abraço.